Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 2. Neste mês de dezembro, nós estamos numa série sobre os cânticos do Natal e hoje eu queria falar do último cântico, o Cântico de Simeão. Para isso, nós vamos ler Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Vamos ler do 25 ao 35. Todos acharam? Diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Temos um pedido para fazer para o Senhor neste momento. É que o Senhor nos ajude a cantarmos esta canção. Uma canção que mostra destemor, desapego, convicção, confiança. Ó Deus, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse alguns domingos atrás, e já venho dizendo isso em outras oportunidades e sermões, que os discípulos de Jesus devem andar com uma certidão de óbito no bolso. Cadê a sua? Tá por aí? Verifica aí direitinho. Hoje eu quero falar sobre um ano para morrer. Essa é uma boa mensagem de ano novo. Estamos no último ano, no último dia de 2025 e talvez você tenha já comprado o seu planner 2026 novo. Quem sabe você esse ano ousou e comprou aí o Lecionário, capa dura, lançado recentemente, um livro excepcional de leitura bíblica e devocional diário para sua família. Você vai receber digitalmente esse ano um nosso plano de leitura, que nós fizemos da mesma maneira no final do ano passado. Ficamos felizes de testemunharmos de diversas pessoas que, não apenas como um checklist religioso, mas com um desejo de conhecer mais a palavra, de fixar mais os olhos em Cristo, como vamos ver nesta noite, leram a Bíblia de maneira mais sistemática, constante neste ano e concluíram a leitura. Isso é bênção. Mas hoje eu queria chamar sua atenção para isso que, ao ler, reler, no Cântico de Simeão, eu cheguei à conclusão. O seu cântico exalta Cristo, como os outros cânticos que vimos, dos anjos, de Isabel, de Maria, mas de uma maneira muito convicta, Simeão, que parece até um pouco atrasado, né? Porque todos os outros cânticos foi antes do nascimento de Jesus. O de Simeão é 40 dias depois. Sabe quando a festa parece que acaba? Por exemplo, você esse ano já deve ter recebido ou dado, quem sabe, alguns presentes. Muita comida. E sabe quando parece que já se passou muito tempo? Imagina assim, imagina cantar uma canção clássica do Natal, como por exemplo, Noite Feliz, no dia de Carnaval. Faz sentido? É mais ou menos isso que Simeão fez. Era outra data, era outro momento, nós não temos muitas informações, mas historicamente um idoso que fazia parte de um grupo de judeus que anseiavam pelo retorno ou pela chegada do Messias. E perceba que
A palavra ou o nome Espírito Santo é repetido 3 vezes no texto que nós lemos. E nós já aprendemos que tudo que se repete precisa prender nossa atenção. E uma das vezes que fala sobre o Espírito Santo diz que o Espírito não está em Simeão, mas está sobre Simeão. Porque é a mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento. O Espírito sobre ele, revelou a ele, sobre ele. Mas um idoso, você que, assim como eu, já está chegando aos 40, ou já passou por alguns janeiros de 40 anos, existem coisas na vida que parece que perde um pouco a graça. Já não temos mais ânimo, ou nem sequer assim, sabe aquelas coisas que a gente já começa a dizer, isso é um sinal que estamos ficando velhos. Se você já usa esse discurso, cuidado. O discurso é este: isso não é mais para mim. Foi a minha época. Você já está usando essas expressões? Foi a minha época. Poderia ser algo parecido no coração de Simeão por toda a sua trajetória de vida. Foi-se a minha época. Isso não é mais para mim. Esse negócio de esperar pelo Messias, esse negócio de acreditar em algo que o Espírito sobre mim revelou e causou algum tipo de expectativa. Mas eu queria, com a mensagem dessa noite, não só o cântico de Natal, mas algumas reflexões sobre a vida que continua, independente da virada de calendário. E o desafio de nós, por causa de uma palavra do Senhor, a palavra dele, mantermos a mesma chama, o mesmo ardor, as mesmas expectativas de Simeão. Não porque esperamos agora o nascimento de Jesus, mas porque esperamos o seu retorno e a restauração e consumação de todas as coisas. Não porque temos dúvida de se ele é ele mesmo, mas justamente pelo contrário, porque temos certeza de que ele vive, reina e voltará. Essa expectativa precisa tomar conta do seu coração. E eu queria chamar sua atenção para algo que faz sentido com isso que vamos conversar nessa noite. Tempos atrás, eu li um livro lançado por uma editora aqui de Brasília, a editora Monergismo, e o título do livro já chama atenção. E o título é Morrer de Tanto Viver. É o mesmo autor, se você já leu, Notas de uma Xícara Maluca. E o ND Wilson, Nathan D. Wilson, ele escreve algo que eu queria compartilhar com vocês a título de introdução nesta noite, quando ele fala sobre fé, sobre futilidade, mas também sobre alegrias reais dessa vida mortal. Mas nos surpreende também com relação a algumas reflexões. Presta atenção, por favor. A cada segundo, são trechos do livro, a cada segundo criamos mais do nosso passado, mais decisões, mais respiração, mais amor e mais aversão. Tudo isso caminha para a partida enquanto corremos para nos prender a mais momentos, a mais memórias criadas e já desvanecendo, a vida acabando. Todos nós somos autores, criadores de nosso passado, dos nossos livros que se tornam vidas. Contemplamos o futuro ou ficamos obcecados com o presente, mas só o passado foi gravado em pedra e somos nós que o gravamos. Quando corremos pelo cimento fresco do tempo, sem propósito, sem objetivos, sem riso, sem amor, sem sacrifício, então falhamos em nosso momento mortal. Corremos na direção de finais inevitáveis, sem arte e sem beleza. Todos nós precisamos parar. Todos nós precisamos respirar. A ideia do autor, na verdade, é mostrar para nós que só vive quem morre. E quanto mais morremos, mais vivemos. Mas como assim? Quanto mais morremos para aquilo que é de fato mortal, para aquilo que é passageiro, temporário, e começamos a viver nessa mortalidade, entre aspas, a vida imortal que temos por causa daquele que venceu a morte, que é Jesus. E faz sentido quando nós nos lembramos da certidão de óbito, que deve estar no nosso bolso por causa do chamado de Jesus para nós, em Lucas capítulo 9, a partir do verso 23, que é segui-lo, tomando a nossa cruz e negando a nós mesmos, ou seja, morrendo dia após dia. Ele conclui essa parte dizendo: quem perder a vida, ou seja, quem morrer por causa dele, viverá. O chamado de Jesus para nós
continua o mesmo em 2026. O fato de meia-noite e 1 no calendário ser ou tornar-se a 2026 só deve reforçar para nós, se Deus nos permitir trilhar mais alguns dias aqui, esse chamado constante, real e atemporal. Morrer e viver. Esse é o chamado de Jesus para nós. Morremos e vivemos. Parece que muitas vezes, como o Natal, como a virada de ano, nós fixamos assim apenas na data em si, no momento em si, e nos esquecemos daquilo que já conversamos aqui durante todo este mês, que o Natal e a virada do ano não é só uma vez, não é só uma data especificamente, é mais que isso, é todos os dias. Paulo parece que entendeu e define bem isso, quando ele diz em 2 Coríntios 4:6, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. Isso que estamos aqui não é apenas um rito, deve ser olhado como mais um dia, mas deve também ser olhado como uma oportunidade para nós estarmos juntos. O próprio Jesus também disse em João 17:24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Lembre-se que Jesus começa essa oração, é a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, lá nos versos 3 e 4, dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu Filho a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecer Jesus, desfrutar de Jesus, viver Jesus. E a verdade, irmãos, é que tanto para 2025 como para 2026, ou quantos dias estivermos aqui, nós devemos nos lembrar disso, de que Jesus é o nosso presente. E nós conseguimos celebrar o Natal o ano todo, a vida inteira, sem medo de viver, mas também sem medo de morrer. Essa é uma boa nota de rodapé. Você tem medo de morrer? Outro livro que eu lembrei agora, que é A Glória de Cristo, do John Owen, ele fala que os discípulos de Jesus precisam ser os mais entusiasmados a falar sobre a morte. A ter no seu coração o brilho da presença de Jesus, que será para sempre. Não significa, irmãos, que nós estamos com pressa, não é verdade? Mas a verdade também é que nós precisamos aprender isso. Você prestou atenção no Cântico de Simeão? No que nós chamamos em latim, na primeira frase, de Nunc Dimittis, o Cântico de Simeão, o último dos 5 cânticos. Ele tem algumas curiosidades que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro eu já disse sobre ser cantado 40 dias depois do Natal. O segundo, a lembrança de que o conteúdo de sua mensagem, o conteúdo dessa composição, parece, na verdade, ser algo que nós não cantaríamos no meio de uma festa. Imagina terminar o sermão, terminar o culto e terminarmos, depois da oração, todos nós cantarmos a seguinte canção para nos despedirmos. E a canção é: despede-nos, podes levar em paz o teu servo, pode me levar desse mundo. Porque essa foi a canção de Simeão. Quando ele pega Jesus nos braços, a sua canção é como se ele dissesse: estou pronto para morrer. E pode ser agora. E estou satisfeito. Isso não é apenas de alguém que viveu tudo que gostaria de viver, mas é alguém que entendeu que a vida daqueles que estão em Cristo envolve justamente isso. O Novo Testamento, ele nos ensina que Jesus nasceu para que pudéssemos morrer. E ele morreu para que vivêssemos. Lembra de Paulo em Gálatas 2, versículo 20? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Posso perguntar de novo? Você está pronto para morrer em 2026? Você compreende o chamado de Jesus para morrer? Como Paulo disse, ser crucificado com Cristo e viver não mais nós, mas Cristo. E lembrando disso, irmãos, percebermos que quem pela fé em Cristo morreu para a sua própria vida e passou a viver pela fé a vida de Cristo, perde o medo de morrer, pois sabe
que morrer será incomparavelmente melhor. Eu sei que essa não é assim uma mensagem tão animadora, ou não parece ser tão animadora para a virada de ano, mas na verdade é a mais animadora que poderia ser. E esta é a mais animadora reflexão que poderíamos fazer com alegria nessa noite. Nos lembrarmos do que o apóstolo Paulo também disse em Filipenses 1, de 21 a 23, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou dividido entre dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. A verdade é que quem está em Cristo não deve achar o cântico de Simeão estranho. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Não se assuste com o cântico de Simeão. Não pense que Simeão está desafinado. Não pense que Simeão foi para a festa errada. Não pense que Simeão chegou atrasado. Não pense que Simeão está destoado, como se o coral cantasse algo na igreja e ele estivesse cantando algo totalmente diferente. Como se fosse já um culto de Páscoa e ele ainda estivesse cantando algo sobre o Natal. Na verdade, eu queria chamar sua atenção nessa noite para as inúmeras vezes que nesse ano de 2025 você talvez tenha se sentido justamente atrasado na vida. A gente faz comparações, a gente vê pessoas vivendo aquilo que gostaríamos de estar vivendo, desfrutando daquilo que gostaríamos de desfrutar, celebrando aquilo que gostaríamos de celebrar. Há uma tela pintada na nossa frente e ela é bonita, mas nós não estamos nessa tela, ou em algumas telas que nós vimos, em especial nas redes sociais. Existem conquistas que não conquistamos, existem vitórias que não celebramos, e talvez a gente possa concluir de maneira amarga, triste, decepcionada e frustrante. Eu estou atrasado. Eu estou atrasada. Mas eu queria te animar com essa palavra nessa noite, de que a nossa vida não é baseada naquilo que temos ou não temos. A nossa vida, ela é boa por causa de quem nos tem. Cristo morreu por nós para que nós vivêssemos morrendo todos os dias. Se você morreu pouco em 2025, essa seria uma boa oração de virada. Esse seria um bom tema de ano profético. Não acreditam nisso? Como algumas igrejas fazem? Ano de morrer. Tem ano de prosperidade, ano disso, ano daquilo, em algumas igrejas. Pois aqui na âncora nós vamos colocar uma faixa lá fora e vamos fazer 12 dias para morrer. Para 12 meses, eu vou pregar dia 2 de janeiro, num evento que a nossa igreja mãe sempre faz, e tem esse título, né? Sobre um clamor, uma oração por 12 dias, pensando ali nos 12 meses, etc. Nada contra, isso é ótimo. Mas nós deveríamos pensar mais nisso. Quanto mais eu preciso morrer. Só quem vive, irmãos, somente quem vive a vida de Cristo é capaz de ter algo maravilhoso nas mãos. Como Simeão, segurando o próprio Salvador do mundo, encarnado, viver uma vida maravilhosa neste mundo e ainda assim dizer, como Salomão, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo. Em outras palavras, estou pronto para morrer. Eu queria pensar com os irmãos 4 coisas, 4 lições que eu aprendo aqui nesta passagem, nesse texto, e que nós precisamos viver isso para morrermos mais em 2026. E isso já pode começar a partir de hoje. Então eu gostaria que você olhasse com muita atenção para esse texto, olhasse com muita atenção para essas reflexões e pensasse na sua vida, pensasse na sua família, pensasse em como você tem vivido e se enchesse de alegria, de ânimo por causa dessas verdades que o texto mesmo nos aponta e nos convida para viver. Para morrer mais em 2026, em primeiro lugar, guarde o coração. Lá no verso 25, o texto diz: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Nós não temos muitas informações sobre a família, a rotina, a não ser o grupo ao qual Simeão fazia parte, mas nós sabemos aquilo que a Bíblia coloca na narrativa de Lucas sobre como esse homem era. E fala de 3 características. E você, ao ler essas 3 características, justo, devoto
e esperava no Senhor, em algumas versões, justo, piedoso. Você lembra de outros personagens na Bíblia que são chamados, ou são caracterizados, ou qualificados com 3 características semelhantes a essas? Você lembra de Jó? Você lembra de Noé? Você lembra do rei Josias? Ambos carregam as mesmas qualificações quando são citados, com palavras sinônimas, ao dizer que eram justos, íntegros e aborreciam o mal, ou se desviavam do mal. Isso é dito sobre Jó, isso é dito sobre Noé, isso é dito sobre o rei Josias, isso é dito aqui sobre Simeão. Tinha um coração, eu vou usar uma expressão, blindado. Você lembra de Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, quando diz: não vivam preocupados com coisa alguma, antes tornem essas preocupações conhecidas diante de Deus. E façam isso com oração e súplica. E aí o versículo de número 7 diz: e Deus guardará com a sua paz a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A palavra guardará lá, de Filipenses 4, significa sentinela. E eu gosto sempre de olhar para esse texto, imaginando mesmo que Deus colocou uma sentinela na minha mente e uma sentinela, um guarda, lá no meu coração. E aí ele diz que tem que ter adoração, oração e súplica, e que isso é meio que um antídoto contra a ansiedade e as preocupações que me impedem de levar isso mesmo para diante de Deus. Então, consegue imaginar? Vamos ilustrar um guarda bem forte assim, igual o Joabson, lá na porta do seu coração, uma imaginação colocado por Deus. Imagina que existem pensamentos. Quais pensamentos? Os pensamentos opostos ao versículo 8 de Filipenses 4. Porque lá diz: finalmente, irmãos, tudo que é bom, é a continuidade. Tudo que é de boa fama, que é louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então imagina que tem um guarda lá, e aí vem sentimentos ou pensamentos opostos a isso. Contrário disso. E o guarda pergunta assim: ei, 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 cadê seu crachá? Como é que é seu nome? Meu nome é oposto de louvor, oposto de bondade, oposto de amável. Oh, pode entrar aqui não. Mas por que não? Qual é o seu nome? Meu nome? Paz. E o que você faz aqui? Eu sou guarda desse coração e dessa mente. E quem te colocou aí? Deus. É isso que o texto está dizendo. Guarde o coração. Simeão guardou o coração dele. Simeão tinha, entre aspas, uma blindagem no seu coração. Simeão tinha um coração fortificado. Lembra lá de Salmos 27, versículo 14? Espera, pois, pelo Senhor, guarda o seu coração. Em algumas versões, fortifica o teu coração. Lembra de Provérbios, conhecido, capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar? Guarda o seu coração. Guarde o seu coração para morrer. Guarde o seu coração para viver melhor. Vive melhor quem morre mais. Você deveria morrer mais em 2026. Simeão sabia guardar o coração dos valores distorcidos do mundo, do cinismo e da hipocrisia da religião judaica, da impiedade do pecado, dos temores de seu próprio coração. Ele era justo, não perfeito, devoto e esperava em quem? Em Deus. Não sei se você está esperando na Mega Sena da virada, não sei se você está esperando em alguém que prometeu que em 2026, nesse final de ano, a gente sempre visita os familiares no interior, na nossa terra natal, e eu encontrei algumas pessoas e um amigo especial que estudou comigo a vida toda praticamente, e eu perguntei para ele como é que tá suas expectativas para 2026. Ele disse: muito boas, porque candidato fulano, aqui na nossa cidade, aqui no município, é Arinos, 18 mil habitantes, estou colado com ele, me filiei ao partido tal, e ano que vem vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, eu vou fazer tal coisa, eu estou com um grupo fazendo isso, fazendo aquilo. E eu perguntei para ele: e se nada disso acontecer? Hoje eu postei um vídeo lembrando que 2026 será tanto indolor quanto 2025. Porque a vida é assim. É inerente à vida humana, o sofrimento. E digo mais, é inerente ao quadrado, ao discípulo de Jesus, o sofrimento. Eu queria perguntar para você: o seu coração está guardado no Senhor? Você está realmente esperando em Deus para esse ano que está chegando? Ou está esperando na conta bancária? Está esperando em promessas que pessoas fizeram? Está esperando na eleição de outubro, nos candidatos que surgirão ou que voltarão? Está esperando num sistema religioso? Simeão tinha o seu coração guardado, irmãos, porque
ele esperava em Deus. Uma boa dica para nós em 2026. Já a partir de agora, espere em Deus, somente em Deus. Guarde o seu coração, guarde o seu coração no Senhor. Segunda lição que eu aprendo nessa passagem é que, além de guardar o coração, para morrermos mais em 2026, precisamos abrir os ouvidos. Verso de 25 em diante diz: o Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus. Perceba que há uma ação intencional do Espírito para com a vida de Simeão, conduzindo Simeão acerca daquilo que Simeão tinha ouvido da parte de Deus. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, nesse tempo, é que a nossa atenção, acho que eu disse isso aqui na última mensagem, ela é disputada por muitas vozes. E aí existem algumas perguntas para fazermos. Quais vozes, ou quais são as vozes que você ouve? A quem você dá ouvidos? Simeão abriu os ouvidos para o Espírito de Deus e nos desafia também para morrermos, a ouvirmos o Espírito por meio da palavra do Senhor. É Ele quem nos ilumina o entendimento, é Ele quem abre os nossos ouvidos para que nós compreendamos, venhamos assimilar e prosseguir e dar passos conduzidos pelo Espírito. Existem muitas vozes que muitas vezes nessa disputa ganham os nossos ouvidos e nos fazem ser conduzidos por inverdades. Até a postura de Simeão ao pegar o menino e louvar a Deus chama a atenção dos pais e dos demais que estavam à volta. Às vezes, irmãos, nós perdemos tempo ouvindo muita coisa que não tem proveito, como os mais antigos já diriam. Nós damos ouvido, nós sintonizamos mal algumas coisas e interpretamos mal outras por causa dessa má sintonia. Quais são as vozes que você mais deu ouvido em 2025? Somos chamados, por intermédio deste cântico, a abrirmos os nossos ouvidos, darmos ouvidos, prestarmos atenção e obedecermos uma única voz, a voz do Senhor. E baseados na voz do Senhor, sem titubearmos, mas como diria o baiano, de maneira cabal obedecermos, ou seja, de maneira rigorosa obedecermos. Penúltimo, o texto nos chama para morrermos, além de guardar o coração e abrir os ouvidos, a fixarmos os olhos. Os versos seguintes dizem: Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos, e ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Um dos nossos grandes desafios, além da questão do que ouvimos, é para onde olhamos. Eu não sei se você já parou para refletir sobre algumas passagens bíblicas que apontam para aquilo que nós vemos. Por exemplo, na poesia hebraica da criação, lá em Gênesis, no capítulo 2, quando fala sobre firmamento, não é a terra que é chamada de firmamento. Já prestou atenção nisso lá? O que é chamado de firmamento? Os céus. Mas nós não pisamos nos céus, geograficamente, né? Nós olhamos. Mas por que não é onde a gente pisa o firmamento, e sim onde a gente olha? Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Ele está, claro, alfinetando e ensinando acerca de crendices e algumas questões da religiosidade judaica, impregnada nos próprios discípulos que o seguiria. E se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Eu não quero forçar a hermenêutica dos textos, apenas chamar a atenção para o fato de que, geralmente, os nossos olhos, para onde estamos fitados, isso envolve questão não só biológica, mas principalmente de objetivo de vida, aquilo que está nos consumindo, aquilo que nós estamos obcecados. E existem coisas que talvez durante 2025 nós
assim, fixamos os olhos, ficamos obcecados por aquilo, querendo muito aquilo, e aí a gente, quando quer muito uma coisa, nós nos desdobramos e fazemos até loucuras para alcançar aquilo. É mais ou menos essa a ideia daquilo que roubava a atenção de Simeão, aquilo que consumia Simeão, aquilo que Simeão colocou totalmente a sua vontade de viver em torno daquilo. Era em torno daquilo que ele vivia. E, geralmente, para onde nós mais olhamos é também para onde nós mais caminhamos. Se os nossos olhos não estiverem na palavra, se os nossos olhos não estiverem em Cristo, para onde iremos nós? Como já disse Pedro em Marcos 8. Se só Cristo tem as palavras de vida eterna. Luzes podem chamar a atenção dos nossos olhos nessa vida. Muitas coisas. Mas a verdade, irmãos, é que para morrermos mais e então vivermos mais, nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo. Aonde você, ou para onde você mais olhou este ano? E aonde você olhará ano que vem? Como foi e como será a sua vida de leitura bíblica? Que plano de leitura você seguirá? Lembre-se, é na Bíblia que conseguiremos fixar os nossos olhos em Jesus. Só assim, para o nosso coração se deleitar ou arder de prazer, de satisfação, fixando os nossos olhos em Cristo. Último lugar, irmãos, guardar o coração, abrir os ouvidos, fixar os olhos, usar os lábios. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Nós somos inspirados no Cântico de Simeão a vivermos a grande comissão, a anunciarmos, a falarmos sobre aquilo que estamos conhecendo, que pela misericórdia e graça de Deus temos prosseguido em conhecer. Parece meio metodológico, mas a verdade, irmãos, é que por não guardarmos o coração, por deixarmos os nossos ouvidos e os olhos ao mesmo tempo caírem em cantos de sereia nesta vida, nós não nos preocupamos com aqueles que estão ao nosso redor. O que nós falamos com os nossos lábios, falamos sobre aquilo que os nossos corações estão cheios. Falamos sobre aquilo que estamos obcecados e queremos com os nossos olhos fitados, mas não falamos da admiração, como Simeão, daquilo que ele tinha nas mãos. E nós hoje temos dentro de nós, habitando em nós. Simeão segurou com suas mãos. Nós somos sustentados por ele, guiados por ele. Nós experimentamos daquilo que Simeão contemplou com seus olhos e sentiu na sua pele, hoje preenchendo o nosso interior, habitando em nós pelo seu Espírito, nos consolando, nos guiando, nos instruindo, intercedendo por nós. Mas nós não falamos. Uma reflexão que eu tenho feito é: quanto menos eu morro, menos eu falo sobre Jesus. Nós não precisamos de um treinamento em evangelismo, apesar que podemos tê-lo. Nós não precisamos de uma nova estratégia, um novo modelo que surgiu agora, que vai revolucionar e explodir as igrejas brasileiras de crescimento. Nós não precisamos de novos métodos, de mais um congresso, de mais um seminário, de mais um convidado que chegue até nós e diga sobre alguma experiência ou alguma situação, por mais que isso edifique e inspire. O que nós precisamos é morrer. Lábios fechados é resultado de um coração que não está guardado. Lábios fechados é resultado de ouvidos que estão fechados. Lábios fechados são resultado de olhos que não estão fitos em Cristo. Lábios fechados é resultado de um coração tão frio que já não teme mais o fato de que não apenas segura o menino, mas é templo dele, templo do Espírito Santo. Irmãos, isso deveria nos tornar não apenas como um título de marketing,
mas de fato como incendiários. O fato de que nós não apenas seguramos, nós somos a habitação dele. Ele habita em nós. E é isso que nós precisamos orar com fervor. Conhecer, viver e tornar Jesus conhecido. Feche seus olhos. Nós concordamos que precisamos morrer, mas talvez existem áreas que estão mais vivas do que outras. E nós podemos, nesse instante, irmãos, há algumas horas de atravessar mais um ano, confessar, por meio dessas orações de agora, confessar os nossos pecados ao Senhor. Esta é uma oração de confissão. É o seu coração, são os seus ouvidos, são os seus olhos, são os seus lábios. Fale com o Senhor neste momento. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos sarar de toda injustiça. Por amor, pela sua graça, Ele nos perdoa. Você pode confessar, você pode orar e você pode se alegrar recebendo o perdão e se alegrar com a palavra de vida do Senhor, que apesar de nos conduzir para a morte, na verdade, está nos vivificando. Morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te louvamos porque admiramos o privilégio de Simeão ao segurar o autor do universo, aquele que criou e sustenta todas as coisas, aquele que o evangelista João disse que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E segurá-lo encarnado, contido num corpo de uma criança recém-nascida, contemplar o Criador do mundo, aquele que sustenta tudo, agora sustentado nas suas mãos, calejadas, idosas, e anunciar em plenos pulmões: estou pronto para morrer, porque conheci com os meus olhos a salvação. Diante disso, Senhor, nós reconhecemos o privilégio que temos de termos pelo seu Espírito, o Espírito que pairava sobre a face das águas, habitando em nós. Ó Deus, ajuda-nos a guardar o nosso coração, a abrirmos os nossos ouvidos, a fitarmos os nossos olhos e usarmos os nossos lábios para proclamarmos Jesus Cristo, único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Faça-nos verdadeiros discípulos do Senhor, que morrem para si mesmos, vivem para Cristo e ajudam outros a fazerem o mesmo. Que esta seja a nossa oração no romper desta aurora, desse novo ano que se aproxima, não só por causa do calendário, mas por causa da necessidade, do reconhecimento que fazemos nessa noite, o reconhecimento de que precisamos, para vivermos mais e melhor, morrermos mais a cada dia. Sê conosco, nos encha de vida, de alegria, de plenitude do teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.